Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais intensas e, de certa forma, tristes do Evangelho. É aquele momento em que Jesus volta para casa, para Nazaré, e é rejeitado pelos seus. É uma história que nos fala muito sobre fé, orgulho e sobre como a graça de Deus funciona. Vamos imaginar a cena. Jesus está na sinagoga de Nazaré. Ele tinha acabado de ler um trecho do profeta Isaías e basicamente diz: Olha, essa profecia sou eu. Ela se cumpre hoje. Só que a reação do pessoal, de quem viu ele crescer, não é de fé, não. É de um espanto cheio de desconfiança. E é aí que o próprio Jesus coloca o dedo na ferida. Ele percebe na hora a incredulidade no ar, a falta de fé daquela gente. E isso o leva a dizer uma verdade bem dolorosa, que na verdade é o centro de toda essa nossa análise. O problema todo aqui, sabe qual é? É a familiaridade. Aquela história de que santo de casa não faz milagre. O pessoal de Nazaré olhava para Jesus, mas não conseguia ver além do menino que eles conheciam, do vizinho, do filho do carpinteiro. As origens humanas dele os impediam de ver a divindade. E esse contraste aqui é fundamental. De um lado, a gente tem o que eu chamo de visão da carne. Eles viam só o filho de José, o rapaz da cidade. Do outro lado, a visão da fé, que é capaz de reconhecer ali o ungido de Deus, aquele que veio trazer a boa nova. A proximidade, a familiaridade acabou cegando eles para essa realidade espiritual, entende? E aqui vem a frase célebre de Jesus. É a resposta dele para essa falta de fé. Os conterrâneos queriam ver milagres, mas não por crença, e sim por pura curiosidade, quase como um espetáculo. Mas Jesus ensina uma coisa: a graça de Deus precisa de um terreno de fé e humildade para poder florescer. Sem isso, não funciona. Para aprofundar essa lição sobre o orgulho deles e mostrar que o amor de Deus não tem fronteiras, Jesus vai buscar dois exemplos muito fortes lá do Antigo Testamento, dos profetas Elias e Eliseu. Vamos dar uma olhada? Jesus joga na cara deles, com todo amor, uma verdade dura. Ele lembra que, numa época de muita fome em Israel, com muitas viúvas precisando de ajuda, Deus não enviou Elias para nenhuma delas. Enviou para uma estrangeira, uma pagã, em Sarepta. E o mesmo com Eliseu. Havia muitos leprosos em Israel, mas quem foi curado? Naamã, um sírio. E a história de Naamã, nossa, ela é de uma riqueza simbólica impressionante. Pensa só, um estrangeiro, um sírio, é purificado da lepra onde? Justamente no Rio Jordão. Desde muito cedo, os padres da igreja viram nessa cena uma imagem linda, uma prefiguração do batismo, que um dia lavaria não só uma pessoa, mas todas as nações da lepra do pecado. E para a gente entender bem o que é essa tal de prefiguração, é um conceito-chave. Pensa assim, é quando uma pessoa ou um fato lá do Antigo Testamento já funciona como um sinal, um anúncio de algo muito maior que viria a se realizar com Jesus no Novo Testamento. A cura de Naamã, por exemplo, aponta direto para o nosso batismo. Então, o ponto central de Jesus aqui é este. A misericórdia de Deus não é um direito adquirido por nascimento, por pertencer a um povo específico. Ela é um dom, uma resposta à fé e à humildade de quem a busca. Se o povo da promessa recusa, por orgulho, essa graça transborda e é oferecida a todos os estrangeiros que a acolhem de coração aberto. Bom, e quando a multidão na sinagoga ouve isso, a reação muda da água para o vinho. Aquela desconfiança inicial vira uma fúria cega, assassina. A mensagem de Jesus feriu de morte o orgulho deles. A simples ideia de que a salvação não era um privilégio exclusivo deles, de que Deus também amava e cuidava dos pagãos, isso foi insuportável. Aquela verdade destruiu a falsa segurança espiritual que eles tinham. E a resposta, ao invés de seu arrependimento, foi a violência. Eles o arrastam para fora da cidade com a intenção de matá-lo. Mas repare na soberania, na majestade desse momento. Jesus não foge apavorado. O texto diz que ele simplesmente, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Ele se retira com uma autoridade divina, sem que ninguém consiga tocar um dedo nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. E até esse gesto tem um significado mais profundo. Essa passagem milagrosa e soberana no meio dos inimigos já é um prenúncio, uma prefiguração da grande passagem da Páscoa. É um sinal da sua passagem da morte para a vida gloriosa na ressurreição. Ele caminha com total poder em direção ao seu destino. Diante de tudo isso, qual é a lição que fica para a gente hoje?
Porque esse evento não é só uma história do passado. Ele tem uma aplicação espiritual muito pessoal e sempre atual. A pergunta que essa passagem nos deixa, no fundo, é esta. Quando a gente escuta a palavra de Deus, o nosso coração se parece mais com o dos nazarenos, cheio de orgulho, achando que já sabe de tudo? Ou se parece mais com o coração dos humildes, como a viúva e Naamã, que reconhecem que precisam da graça e se abrem para ela? A grande lição, então, é exatamente esta. Precisamos fugir dessa dureza de coração, dessa soberba dos nazarenos. O caminho é outro, é reconhecer, como a viúva que não tinha nada e o leproso que precisava de cura, a nossa total necessidade da ajuda de Deus. É sobre abrir as portas do coração com muita humildade, para que o Senhor não passe por nós sem ser acolhido, mas, pelo contrário, encontre em nós uma casa.